bem-vindos, bem-vindos. Abra sua Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus, e a gente tem meditado nela, versículo por versículo, caminhando de lá, desde o início até agora. E a carta dos Hebreus, ela é deliciosa, porque ela está exatamente querendo, a partir do arcabouço, a partir da tábula rasa, da estrutura, da história judaica, a partir daquilo que o Senhor fez, a partir do povo judeu, o autor está dizendo, olha, esse é Jesus, Jesus é superior. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior à lei, Jesus é superior, Jesus. E um dos momentos mais fantásticos está aqui no capítulo 8, porque o autor vai condensar as ideias daquilo que ele tem falado até agora. Não é? E se você está lembrando, tudo bem que nós não nos encontramos quarta-feira passada, porque meu carro quebrou e eu fiquei lá perdido lá em Joinville, enfim, mas agora estamos juntos, mas espero que você esteja recordando. Nós viemos até o final do capítulo 7, versículo 28, e a temática era Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora no capítulo 8, está com a sua Bíblia aberta? Olha só o que é que o autor está a nos dizer. E eu queria que a palavra do Senhor pudesse encontrar o seu coração e você estivesse plenamente aberto a esta doce palavra. Diz assim, ora, o essencial das coisas que temos dito é... Notaram? Então o versículo 8 ele está dizendo, de tudo que eu estou falando, de tudo que nós estamos compartilhando até agora, o essencial, o sumo, o suprassumo, aquilo que você tem que guardar na sua alma e no seu coração é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Não o homem, o Senhor erigiu. Notem bem, o que é a essência? O que é essencial? O que é que nós precisamos marcar profundamente em nosso coração? É que nós temos, é que nós possuímos um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que não tem princípio nem fim, aquele que é Senhor absoluto, aquele que reina, aquele que não morre, não tem princípio nem fim, né? Combina com aquilo que Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E é este Senhor Jesus, é este que o autor está dizendo, ele é o nosso sumo sacerdote. É sempre bom mencionar e repetir que o papel do sumo sacerdote era representar o homem diante de Deus, levar as tristezas, as mazelas, os pecados desse povo, apresentá-las a Deus Pai, apresentá-las, pedir o seu perdão. Então Jesus é tanto o sumo sacerdote que nos leva, ele é tanto o sumo sacerdote que nos leva, como também ele é o próprio sacrifício. Não é? Ele é o próprio. Tudo está se cumprindo em Jesus. E esse sumo sacerdote, ele é precioso demais. Jesus é precioso demais para que se perca, para que a gente o abandone, para que a gente o despreze, para que a gente ache que ele é apenas um homem qualquer, para que a gente ache que ele é apenas alguém que veio para dar o exemplo de amor e de bondade. Não, é muito mais do que isso. Né? Ele é o meio pelo qual e sem o qual você não chega a Deus, que você não vai e não se abre e não se derrama diante do Senhor. Nós temos o sumo sacerdote, já vimos lá atrás, e esse sumo sacerdote,
ele se compadece de nós, porque ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, sem cair. Ele sabe o que somos e ele sabe o que é sofrer. Então ele sabe e ele se preocupa conosco e ele tem toda a autoridade, todo o poder. Por quê? Diz aqui no finalzinho do versículo 1 do capítulo 8, sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Paulo aos Filipenses vai dizer que, lá no capítulo 2, que ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Pelo quê? Deus o exaltou soberanamente, acima de tudo, e deu a ele toda a honra, toda a glória. Né? Ele foi novamente, vamos usar essa expressão, a expressão é glorificado, e aí ele está assentado à destra de Deus, e Deus deu a ele Deus Pai deu a ele toda a autoridade, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Quando ele diz toda a autoridade o Pai me deu, né? Exatamente é esse Cristo glorificado que reina, é o Cristo glorificado que reina. Lá em Apocalipse, o apóstolo João está lá na prisão, na ilha, e de repente, no dia do Senhor, no domingo, no dia que Cristo ressuscitou e o dia que o Espírito foi derramado, ele ouve uma voz atrás de si: este é o meu filho. Uma voz como de trovão. Ele para, olha, quem é que fala comigo? E quando ele vê, o que ele vê tira dele as forças, porque o que ele vê é o Cristo glorificado, aquele que esteve morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno, enfim. E quando João vê aquele que é o Cristo glorificado, que é o mesmo Jesus que ele conheceu aqui na terra, e que ele tinha tanta intimidade a ponto dele reclinar a sua cabeça nos ombros de Jesus, né? O João tinha assim uma certa intimidade que a maioria dos apóstolos não tinha, tanto é que em vários textos da Bíblia fala o discípulo amado, o discípulo amado. Então João era aquele que fazia perguntas que ninguém queria perguntar: Senhor, quem é o traidor? Então é João que tem essa intimidade, mas esse João que tem essa intimidade com Jesus, quando encontra com o Cristo glorificado, aquele que está sentado em majestade à destra de Deus Pai, ele não tem forças. Você vê lá em Apocalipse, quando eu vi, quando eu olhei, quando eu percebi, quando eu descobri, eu caí como morto. Quer dizer, desamparou as forças. E aí o Senhor Cristo Jesus glorificado vem e coloca sobre ele a mão e diz: não temas, não te apavores, não tenha medo, levanta, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que está vivo. E aí quando você percebe isso, você entende que o Cristo que servimos, ele é o sumo sacerdote com toda a autoridade, com todo o poder, que tem o controle de todas as coisas. É a essência disso. Jesus não é apenas um judeu, gente boa, ou como daqueles muito que pregaram o amor, e aí ele foi crucificado porque ele é... Não, é mais do que isso. Ele é aquele que entra no santuário, não feito por mãos humanas, é aquele que foi feito pelo Senhor. Olha como é que ele diz aqui no capítulo 8, o autor vai trazendo para mim e para você. Pois, versículo 3, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer.
Preste bem atenção. É bom você ir lendo com muito carinho. Você está com a Bíblia aberta, não é? Então diz lá, ele está fazendo o tempo todo uma comparação entre o sacerdote da terra, o sacerdócio de Levi, o sacerdócio arônico que o povo judeu praticava, que eles iam no tabernáculo, e o tabernáculo tinha o lugar santo dos santos, o lugar santo e o átrio, e o povo ficava de fora. As tribos ficavam em volta do tabernáculo. No tabernáculo só entrava os sacerdócios e alguns levitas. No lugar santo só entrava o sacerdote e os sacerdotes. E no lugar santo dos santos só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano. Uma vezinha só, para ter esse encontro. É importante você entender isso. E aí o autor está dizendo, olha aqui, todo sumo sacerdote é constituído, isto é, todo sumo sacerdote, como quando o papai sumo sacerdote, isto é, Arão, morreu, o filho dele, na época, Eleazar, meu xará, ele assume. Quando Eleazar morre, o filho de Eleazar, primogênito, assume. Então, todo sumo sacerdote é constituído para quê? Para oferecer dons como sacrifícios. Esse é o que o sumo sacerdote da terra faz. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote, esse quem? Ele está falando de Jesus. Ele está falando daquele que é da ordem segundo Melquisedeque. Também tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Se Jesus estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Por quê? Visto que existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, porque existia, então, os sacerdotes que fazem isso de acordo com a lei do Antigo Testamento. Os quais ministram em figura e sombras das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vês que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Você lembra quando Moisés está lá no Monte Horebe, e ele passa lá 40 dias lá, o pessoal embaixo pensa que ele morreu, que aconteceu alguma coisa com ele, mas naquele período Deus está mostrando para Moisés coisas assim, espetaculares. E uma das coisas que Deus está mostrando para Moisés é o templo no céu. O tabernáculo no céu. E Moisés vê no céu uma arca da aliança. E agora ele tem que fazer o modelo, ele olha para aquele modelo e ele tem que fazer na terra. Ele vê o tabernáculo, ele vê todos os utensílios, todas as peças, tudo ele vê no céu. Em outras palavras, existe no céu este tabernáculo, o original. E o que Moisés constrói? Uma visão, uma cópia, um memorial, uma lembrança, um tipo daquilo que é celestial. E aí ele constitui sumo sacerdote. Quem ele constituiu primeiro? O irmão dele, Arão. Tá certo? Na terra. Representando a mesma coisa, o que ele viu no céu. É isso que o autor hebreu está falando. Aqui na terra, só era sumo sacerdote, estou repetitivo isso. Só era sumo sacerdote quem fosse da linhagem arônica, da tribo de Levi. Só. Segundo a lei, só. É bem verdade que depois as invasões, as politicagens e tantas coisas mudou. Quando você encontra Caifás e Anás, ali já tem mais político do que qualquer coisa. Pois bem, agora, com efeito, versículo 6, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele
também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sem defeito, qual é a primeira aliança? A aliança da lei. Se aquela primeira tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Note o raciocínio do autor aos Hebreus. Olha como o Espírito Santo está fazendo uma lógica, um encaminhamento, para dizer: Jesus é o sumo sacerdote, e não o é pela ordem de Levi arônica, mas ele o é pela ordem de Melquisedeque. Quem diz isso? O próprio Senhor. Salmo lá, nós já vimos. Olha só o que diz o texto aqui, no versículo de número 8. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias. Você sabe onde está esse texto? Não tá? Esse texto está em Jeremias. O que vai ser dito agora, os próximos versículos, é uma citação lá de Jeremias, do profeta. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. No dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Preste bem atenção, quem diz isso é o profeta Jeremias. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Versículo 10. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais lembrarei. Aí o autor, no versículo 13 de Hebreus, arremata dizendo: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Uau! Ele começa o versículo, capítulo 8, versículo 1, o essencial das coisas que temos dito é. E ele termina aqui no versículo 13, desta maneira aqui para nós. Ora, quando diz nova, é porque a anterior, a primeira, qual é a primeira? Aquela que ele diz que ele fez, que ele ministrou com os seus pais, quando tirei eles do Egito. A aliança, versículo 9, olha aí de novo. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Lá com Moisés, quando Moisés vai abrindo o mar, arrancando aquelas pragazadas toda e vai tirando o povo da terra, daquela terra de tristeza, de dor, ele vai tirando e vai, o mar vermelho abre, o povo vai passando, e Deus está fazendo uma aliança com aquele povo. É a velha aliança, é a antiga aliança. A Jeremias diz que Deus vai fazer nova aliança. É uma nova aliança. Mas não a aliança dos moldes feita por Moisés. Não mais.
Interessante, é um texto que Jesus diz que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para ser contra a lei, mas ele veio para cumprir e nos tirar da maldição da lei. Porque a lei vem, diz Paulo aos Romanos, ela vem e avulta o pecado, ela aumenta, isto é, ela demonstra, ela mostra o pecado, o quanto pecador nós somos. A lei vem para revelar que nós não damos conta, que nós não conseguimos viver, que nós não conseguimos fazer o bem, que nós não conseguimos caminhar, que nós não conseguimos crescer. Tanto é que aqui em Hebreus nós já vimos, a lei não aperfeiçoa ninguém, ninguém é aperfeiçoado na lei. O autor dos Hebreus aqui está dando para nós um brado, dizendo, olha, a antiga aliança, e é lamentável que pessoas ainda estão querendo a prática e a guarda da lei mosaica, pensando que na guarda da lei mosaica, ele então, com isso, ele vai garantir a sua salvação. Não, o autor dos Hebreus está falando assim, olha, quando ele diz nova, e essa nova é a nova aliança que Cristo fez com aqueles que amam Cristo, com aqueles que são de Jesus, com aqueles que amam o Senhor Deus. Por isso que na Santa Ceia Jesus disse, este é o cálice da nova aliança, profetizado por Jeremias, que Deus ia fazer nova aliança, que ele vai imprimir a lei, não em tábuas, mas no coração. No coração. Por isso que ele nos deu o seu Santo Espírito. Por isso que o Espírito Santo, quando é derramado, ele nos capacita, ele nos enche, ele nos transforma, ele nos guia. Essa é uma profecia de Jeremias que vai se cumprir com o derramar, com o sacrifício de Jesus, que cumpre a lei, que cumpriu a lei antiga. E ele vive, pratica e é santo até o fim, e vai até a morte de cruz, para nos justificar, para nos declarar justos. Mesmo nós não sendo perfeitos, não sendo nós justos, ele nos declara justos. Pela fé. Pela fé em Jesus. Houve no primeiro século cristão uma grande discussão sobre isso. Como os discípulos sofreram e como tiveram que enfrentar essa questão dos judaizantes de querer que a pessoa aceitasse a Jesus Cristo, mas ele também tinha que aceitar a circuncisão, então que ele tinha que guardar o sábado, que ele tinha que ser circuncidado, que ele tinha que guardar as festas, ele tinha que ser um judeu, um prosélito, se ele quisesse ser salvo. E você sabe das lutas tremendas, e aí você pode ler a carta aos Gálatas, você pode ler o livro de Atos dos Apóstolos, como esse foi um embate, eu diria, teológico, mas também libertacional. Eu não estou mais debaixo daquele jugo. Para que serve o Antigo Testamento? Para que a gente não possa cobiçar as coisas más como eles cobiçaram. Porque agora nós estamos debaixo de Cristo. Paulo fala isso de uma maneira fantástica. Eu não estou debaixo da lei, mas eu não estou sem lei, eu estou debaixo da lei de Cristo. Eu estou em Cristo, nele, firmado, e ele que é o sumo sacerdote, ele que cuida e que produz em nós. Olha, diz o versículo 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Versículo 1 do capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Lembra que eu falei isso agora há pouco? Então, você tinha aqui um
espaço, a tenda. Como é que eu vou poder ilustrar isso? Vou pegar. Não dá. Não dá para fazer aqui isso aqui. Você tinha uma parte e era um cômodo subdividido. A primeira parte era o lugar santo. A segunda parte era o lugar santo dos santos. No lugar santo, diz aqui o versículo, o que tinha dentro do lugar santo que os sacerdotes entravam? Tinha o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, e se chama santo lugar. Por trás do segundo véu, encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobria o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo, no primeiro cômodo, no santo, lugar santo, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continuar erguido. É isto uma parábola para a época presente. Calma, vamos aqui devagar. Entendam bem isso. O tabernáculo era uma tenda, que depois foi feito de pedras, mas como o tabernáculo dá para entender melhor. Ele tinha uma cerca em volta. Essa parte que cercava, né, essa tenda era o chamado de átrio. Era um quintal. No quintal do átrio ficava a bacia de bronze para os sacerdotes se lavarem e o altar de sacrifícios. Ali eram imolados os animais e era oferecido os sacrifícios. O fogo ardia continuamente ali nesse lugar. Ao ar livre, do lado de fora da tenda. Na tenda, era dividido em 2 compartimentos. Está aqui bem especificadinho. A primeira parte desse tabernáculo era chamado de lugar santo e lá tinha como é que fala? Quais são as coisas que estavam lá? Vamos aqui, repetir. Estava o candeeiro, versículo 2, do capítulo 9. Candeeiro, a mesa e a exposição de pães. Certo? Aí tinha um véu, grosso véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Nesse primeiro momento, ali os sacerdotes entravam. Mas no segundo, não. Já repetimos isso várias vezes. É isso que o autor está tentando exemplificar. Só que aí, aqui, no capítulo 9, no versículo de número 8, olha o que o autor coloca. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continuar erguido. É isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício, embora este, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas, até ao tempo oportuno da reforma. Quando, porém, versículo 11, veio Cristo, notem que nessa comparação,
Ele está dizendo que aqueles sacrifícios que eram realizados no templo, não aperfeiçoou ninguém, não são perfeitos, mas eles são sombras das coisas que haviam de vir. Tudo aquilo que era feito e tudo que acontecia ali naquele tabernáculo são sombras das coisas que haveriam de vir. Das coisas novas. Tudo que era feito naquele tabernáculo tinha a ver com a primeira aliança, que agora está se tornando antiquada porque a nova aliança está sendo estabelecida. Porque a primeira aliança não pode aperfeiçoar a consciência de ninguém. São ordenanças da carne, versículo 10, baseado tão somente em comida e bebida. Quando eu era pequeno, eu ficava maquinando, ouvindo aquelas histórias, essas histórias bíblicas, aí falava do sacrifício, dos cordeirinhos, de não sei o que lá, das pombinhas e tal, e eu ficava assim, por que a gente também não faz? Por que a gente não faz a mesma coisa? Porque não tem nenhum sentido mais fazer. Por que não tem? Bom, já não tinha sentido naquela época. Já não aperfeiçoava, já não melhorava ninguém. Eram sombras das coisas que haviam de vir. De repente o corpo, aquele que pelo qual projeta-se a sombra, surge. Quem é esse? Quem é o corpo que produz? Você sabe, toda vez que só tem sombra porque tem um corpo, né? A luz bate, né? A luz bate. Cadê? Deixa eu ver se dá para fazer uma sombra ali na parede aqui. Dá para ter uma sombra aqui na parede? Dá para ter uma sombra? Não, não dá. Não sei se está vendo a minha. Ah lá, a sombra da minha mão na parede. Só está vendo a sombra porque tem uma mão. As pessoas não conseguiam ver a mão, só viam a sombra. O templo é sombra. O sacrifício é sombra. Mas agora eu tenho o corpo. Eu tenho o corpo. Por que eu preciso da sombra se eu tenho aquilo que é real? Deixa o dedinho aqui. Deixa o dedinho aqui. E vá a Colossenses. Vai aqui, volte um pouquinho na sua Bíblia. Vai aqui, Colossenses. Depois de Filipenses, Colossenses. Aqui, ó. Versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Paulo escreve aos Colossenses, escreve assim, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua novas, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Em outras palavras, o corpo que produz a sombra é Cristo. Então, o sábado é uma sombra de Cristo. Quando Jesus diz assim, vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, né? Aprendei de mim e achareis descanso para as vossas almas. Essa palavra descanso para as vossas almas é sábado. A palavra original é sábado. Vem a mim e você encontra sábado. Você vem para Jesus e você encontra descanso. Sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O que o sábado representava? O sábado era um tipo, uma figura. Figura de quem? De Cristo. Eu agora tenho Cristo. Aí a pessoa pergunta, mas o senhor guarda o sábado? Guardo, eu tenho Jesus. Jesus é o meu descanso. Jesus é meu sábado, é minha segunda, minha terça. Jesus é minha vida. É sombra daquilo de vir. Ah, mas você então não guarda sábado e fica julgando. Você não pode ser... Isso é sombra. Sombra.
Ah, porque eu tenho que guardar isso. Oh, Jesus já guardou, é velha aliança. Agora eu estou em Cristo Jesus. E eu quero ser como Cristo. E nessa caminhada de ser como Cristo, eu tropeço. E eu confesso. E ele me perdoa, e ele é sumo sacerdote, e ele me aperfeiçoa, ele te aperfeiçoa. É a caminhada cristã, é a caminhada com o Senhor. Ninguém te faça, versículo 18, ninguém te faça juiz, árbitro contra vós outros, com pretexto de humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, isto é, engordado, orgulhoso, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ele é a cabeça, ele é o Senhor. O resto são sombras. Volta para Hebreus, capítulo 9, no versículo 11, diz assim: quando, porém, veio Cristo, né? Notem, não se percam, né? Eu vou para lá e para cá, não se percam. Os sacrifícios e aquilo que era realizado lá no templo judaico eram sombras que não podiam, baseados em comidas e bebidas, e não podia aperfeiçoar ninguém. Aquele que presta culto não é aperfeiçoado. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, porque o sacerdócio e o sacrifício que era realizado lá em Israel eram por meio de sangue de bodes e bezerros e pombinhas e lá mais coisas. Quando veio Cristo, não por meio de bodes, nós não fomos comprados com qualquer sangue, nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, e não era um cordeirinho, né? O cordeiro é um tipo, o cordeiro é uma figura, o cordeiro bichinho, é uma sombra do Cristo. Por isso que no versículo 12 diz, como não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Uau! Os sacrifícios antigos, eles eram repetidos. Por quê? Por quê? Porque o sangue de bodes não aperfeiçoa ninguém. Mas quando Cristo veio, ele entrou não no tabernáculo terreno feito por mãos humanas, mas ele entrou lá, naquele tabernáculo já eterno, feito não por mãos humanas, do qual Moisés copiou de uma maneira aqui para a terra, para ilustrar, para trazer a memória, para dizer que nós não somos daqui, nós somos de lá. E é lá que Cristo entrou. E quando ele entrou de uma vez por todas. E ele entrou no Santo dos Santos. E ele entrou por meio do seu próprio sangue. Portanto, versículo 13, acompanhe o raciocínio do autor. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilhos aspergidas sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Uau! Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Então, para que você vive?
Para que eu vivo? Para servir ao Deus vivo. Salvos para servir. Libertados para servir. Então, se você diz que ama Jesus e não serve ao reino, a Jesus, você precisa repensar o seu cristianismo. É interessante porque quando perguntavam, ficavam discutindo os apóstolos quem é maior no reino de Deus, quem é o maior, Jesus diz, o maior é aquele que serve. Quem mais serve é maior. Não é assim no mundo, não é assim nas coisas desse mundo, mas é assim nas coisas do reino de Deus. Ele entrou uma vez por todas e não precisa mais repetir. Lá no lugar santo, santíssimo, da onde Moisés copiou, fez o modelo. E de uma maneira eterna, deu a sua vida e pagou. E apagou todos os nossos pecados. E aí nós podemos tomar posse disso pela fé. Pela fé, justificados, pois, mediante a fé. Temos então paz com Deus para servir a Deus. Que Deus? O Deus vivo. Servir a Jesus. Nós não servimos a um Deus de pedras. Nós não servimos a um Deus que é ultrapassado pelas histórias, pelas tecnologias. Nós não servimos a um Deus antigo. Nós vivemos e servimos a um Deus moderníssimo, pós-moderníssimo. Nós servimos o Deus que é o mesmo ontem, hoje, atualíssimo, e o será para todo sempre. O Deus que fazia milagres e prodígios na época da falta de luz, da roda, da antiguidade, mas é o Deus também que entende de toda a parafernália tecnológica que o homem pode imaginar e ainda poderá criar. Ele é o mesmo, ele não ficou ultrapassado. Ele é o mesmo e o será para todos sempre. E ele é o mediador, versículo 15. Ele é o mediador da nova aliança, lá profetizada por Jeremias, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. E igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios dos livros sagrados. Está lá. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Segundo a lei, não há. Por isso que Jesus veio para cumprir a lei. Era necessário, versículo 23, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu
para comparecer agora por nós diante de Deus. E nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, sangue de bode, sangue de cordeiros. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para, grifem isso na sua Bíblia e no seu coração, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. É a promessa da segunda vinda aqui expressa. E voltará sem pecado aos que aguardam para a salvação. Deixa eu gravar um pouco mais na essência de tudo que o autor hebreu está dizendo. O autor está dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo foi uma vez e o fez por todo sempre. Uma vez só e basta. Uma vez só ele foi ferido. Uma vez só. Isso é tão forte que quando Moisés, lá no deserto, oprimido pela sede do povo, no primeiro momento Deus diz, fere a rocha. E a rocha era Cristo. Fere a rocha. E Moisés feriu a rocha. A rocha era Cristo. Passou-se tempos. De novo, o povo está precisando de água e o povo está agoniado. E aí eles vão de novo sufocar Moisés. E Moisés, tão sufocado, Deus disse para Moisés, fala, a rocha, você já feriu lá atrás, a rocha é Cristo, fala. E você sabe que Moisés, tão assim agoniado, ele fere novamente a rocha. E a rocha era Cristo. Deus foi radical com Moisés por causa disso. Porque Moisés não entendeu e não santificou a palavra de Deus. Moisés não vai entrar na terra prometida. Ele vê a distância, mas ele não entrou. Porque Cristo estava sendo representado naquela rocha. Foi ferido lá e saiu água. E aqui ele foi ferido uma vez. O sacrifício dele, uma vez. Uma vez. Não resta sacrifício. Ele fez uma vez para aniquilar o pecado. Uma vez e bastou. Por isso que a gente hoje está vivendo na graça, na alegria, debaixo da mão, do perdão, do amor, daquilo que Cristo fez. Não de obras mortas, não de os sacrifícios antigos, não de qualquer outra prática, mas apenas na fé daquele que fez e cumpriu por nós todas as coisas. Por isso que diz o texto. Por isso diz o texto. Ele aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Nesse capítulo 9, o autor vai parar dizendo, nós temos o sumo sacerdote, ele se compadece de nós, nós não precisamos praticar aquelas coisas, as sombras, os ritos, porque o que Cristo fez por nós é superior.
Ele é a realidade. E se você tem a realidade, não precisa mais das sombras, porque ele vem pelo seu poder, pelo seu Espírito que em nós habita, e ele está aperfeiçoando em nós o Cordeiro, o ser igual a ele, e andar com ele, e andar por ele. Ele vai purificando a nossa consciência de obras mortas. Para quê? Para a gente poder servi-lo, e esperá-lo, esperar a sua gloriosa volta, na certeza de que por ele e para ele são todas as coisas. Ninguém fica fiel, ninguém é fiel, se não for pelo mesmo Senhor Jesus, pelo poder dele. Então eu digo, volte-se, corra, abrace o Senhor Jesus, saiba que ele é o nosso sumo sacerdote que se compadeceu e que é o sacrifício mais profundo e o maior e o melhor de todos os sacrifícios, mais valioso do que tudo. Creia, confie, deixe-se ser enchido, preenchido, e deixe ser levado pelo seu imenso amor, pelo sopro poderoso do seu Espírito, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, para a honra dele. Na semana que vem eu quero falar um pouquinho mais sobre os versículos 27 e 28. Então, que tem a ver um pouco com aquelas pessoas que até torcem a palavra quando fala sobre reencarnação. Então nós vamos falar um pouco sobre isso na próxima quarta-feira. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, para a honra do nome dele. Oremos. Pai, que sacrifício gigantesco o Senhor teve que fazer. Se sujeitar e cumprir todas as exigências da lei antiga, da lei mosaica, da primeira aliança. Tudo caiu sobre o Senhor Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor nos livrou da maldição da lei em Cristo Jesus. E que agora nós somos do Senhor para te servir, para te adorar. Oh Deus, produza em nós, em todos nós, um coração grato, desejoso de te servir para a honra e glória do teu santo nome. Fica, ó Deus, conosco, perdoa-nos sempre, aniquila os nossos pecados, Senhor. Toma-nos em tuas mãos e faz com que nós vivamos para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós rogamos as tuas bênçãos por meio daquele que vive, do Deus vivo, que intercede por nós. Ó Deus, que a presença gloriosa do Senhor seja percebida, sentida por cada um daqueles que estão agora nesse caminho de gratidão por tão preciosa salvação. Assim nós te adoramos e te bendizemos, em nome dele, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe poderosamente. E tem alguém aqui, ó, tem alguém aqui que quer, eu acho que quer cantar. Tem alguém aqui. Vem cá. Então não desliga ainda não. Vamos ver. Vamos ouvir e vamos cantar. Sabe quem está aqui? Essa é minha gatinha, com essas orelhas todas aqui. Tudo bem? Uhum. Tá tudo bem? Você vai cantar ou não? Hoje vai? Uhum. Tem certeza ou só veio dar boa noite? Eu vou dar. E eu quero dar um beijão pra Dona Creuza. Tia Creuza? Ah, é verdade. Tia Creuza veio aqui nos visitar. Lá do Rio. Muito bem. Que bom. Então você quer dar um beijão pra tia Creuza? Uhum. Então tá bom. Então vamos dar um beijo junto. Muito bom. E vai cantar o quê? Surpresa. Surpresa. Deus está aqui, tão certo como é que eu respiro, tão certo como eu amanhã que assim me levanto, tão certo como eu te faço, tu possas me ouvir. Vamos começar de novo, que você está cantando tão baixinho que acho que ninguém está te ouvindo. Tá. Vamos lá? Vamos. Deus está aqui, tão certo como aqui eu
respiro. Tão certo como a manhã que eu se levanta. Tão certo como eu te falo e possas me ouvir. Deus está aqui. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e possas me ouvir. Deus está em ti. Aleluia. Tão certo como a Manhã. Amém? Amém. Boa noite. Beijo. E tchau. Tchau. Vai lá, filho. Irmãos, fiquem na paz. Deus abençoe. Até na próxima quarta, se o Senhor nos permitir. Um beijo. Ore por nós.